comecei a minha trajetória como empreendedor muito cedo, com 18 anos. Na realidade, eu comecei com um movimento de impacto urbano que tinha como intenção aumentar o nível de área verde que a cidade tem por metro quadrado. Esse projeto acabou tomando grandes proporções e nós, em 8 anos, fomos a empresa que mais fez jardins verticais no mundo. O projeto chamava-se Movimento 90 Graus. Então, dos 18 aos 28, durante 10 anos eu me dediquei a esse projeto, que foi uma experiência importantíssima, tanto do ponto de vista de articulação dos meus projetos e ideias e de como eles se materializam no mundo, tanto quanto de gestão de pessoas, de relacionamento com o poder público, de fazer as coisas acontecerem na cidade. E foi uma experiência riquíssima. A região central de São Paulo tem uma qualidade muito específica em que a sua verticalização se deu no momento em que o centro era o centro comercial da cidade. Nos anos 90, esse centro se desloca para Faria Lima, para Berrini, para Paulista, e esses prédios construídos predominantemente nos anos 50 acabam ficando vacantes, e o que acontece é que você tem um monte de prédio comercial vazio. A gente, então, surge com a ideia, indo em direção aos fundamentos urbanísticos já muito consolidados, do adensamento urbano. Quer dizer, a nossa proposta então, é converter esses prédios vazios, comerciais, em edifícios residenciais, trazendo mais gente para morar por metro quadrado no centro, trazendo mais renda, trazendo mais programa para essa região tão importante para a cidade de São Paulo, né? Bom, a planta nasce no primeiro momento para dar uso, para fazer aquisição, vocacionar, dar uso e locar imóveis subutilizados na cidade de São Paulo, predominantemente no centro expandido, né? Mas principalmente na Vila Buarque, que é o bairro que a gente entende cada esquina, cada prédio. São prédios que estão mapeados há muitos anos e que a gente consegue vocacionar com muito mais precisão, né? A planta, então, ela tem um equipamento que é a Planta Inc., que é uma desenvolvedora imobiliária, uma consultoria imobiliária, que é responsável por todo esse processo, desde a identificação até a aquisição, a requalificação, até a locação dos prédios. E a planta tem um braço também de identificação de programas. Então, a gente entende que para cada imóvel é importante uma âncora programática, né? Se você olhar todos os nossos prédios, tem o que hoje o mercado chama de fachada ativa, né? Que são lojas de rua. E a gente acredita que o bairro da Vila Buarque é um bairro, talvez o bairro mais legal de São Paulo hoje, porque ele tem muita loja de rua, é um bairro plano, que as pessoas caminham e podem descobrir coisas que elas não conheciam, entrar numa livraria, entrar numa loja de caderno, entrar numa nova loja de roupa. Tem prédio nosso que tem teatro, um teatro com bar, tem um prédio que tem pizzaria, livraria, tem prédio que tem restaurante. Desde o momento que a humanidade foi se adensando em cidades, esse desenvolvimento de áreas específicas aconteceu, né? Se você pensar, por exemplo, em Nova York nos anos 60, quando o downtown era um lugar abandonado, vamos dizer assim, ou subutilizado, em que você teve uma mudança do uso fabril da indústria têxtil, aí você tem um abandono desses imóveis e aquela região fica um pouco abandonada mesmo, e aí de repente os aluguéis muito baixos. Quem que ocupa primeiro? Sempre a economia criativa. Então, primeiro você vai ver os artistas, os designers, os músicos ocuparem aqueles imóveis, começarem a produzir conteúdo naqueles bairros, e aí um artista começa a fazer pão, abre uma padaria.
o outro faz um restaurante, o outro vai fazer uma loja de disco. Aquele bairro, óbvio, que fica o bairro mais interessante da cidade. Isso aconteceu em vários momentos, vários lugares do mundo. Eu acho que o Sorro de Nova York é um grande exemplo. Você tem o bairro Dadá em Jerusalém, que é um exemplo importante. Eu diria que o Meatpacking, em certa medida, pode ser usado como exemplo também em Nova York. Tantos outros. Eu diria que em São Paulo, inclusive, se você pensar, a Vila Madalena é um pouco isso, que aconteceu lá nos anos 2000 na Vila Madalena. O que a gente percebeu aqui, até por ser muito... A planta inteira, todas as pessoas que trabalham aqui são do bairro, viveram, não só viveram, impulsionaram essa transformação do bairro, que é um bairro chamado Vila Buarque, e está na nossa veia, porque a gente mesmo foram essas pessoas que vieram aqui pagar aluguel barato, e a gente vem acompanhando essa transformação do bairro e acompanhando também naturalmente uma valorização que acontece pela requalificação desses imóveis. Então, esse movimento de valorização de determinadas áreas da cidade sempre aconteceu. Agora, existe um movimento específico que é a valorização dessas áreas a partir da economia criativa, que é o que está acontecendo agora na Vila Buarque. Nós compramos, nesse caso, 8 prédios nessa região, prédios predominantemente comerciais, que são convertidos no uso para residencial e são locados. Então a tese é basicamente uma tese do que se chama no mercado internacional de multifamily, né? Você faz diferentes tipos de imóvel residencial para locação. Então tem desde imóvel de 30 metros quadrados até imóvel de 200 metros quadrados para serem locados, né? Então esses prédios são retrofitados, convertidos o uso, né? Requalificados com mudança de uso e depois locados. Durante essa trajetória do projeto do Movimento 90 Graus, dos Jardins Verticais na cidade de São Paulo, que a gente fez a 23 de maio, fez o Minhocão, fez inúmeros outros projetos para iniciativa privada. Ao longo dessas implantações, nós fizemos um mapa que eu pedi na época para um grupo de arquitetos que trabalhavam no Movimento 90 Graus, esse mapa para identificar prédios subutilizados ou abandonados na cidade de São Paulo. Eu sempre tive esse interesse porque eu estudei arquitetura na escola da cidade, aqui no centro da cidade, e notava sempre voltando a pé para casa que tinham muitos prédios abandonados. Tinha um prédio especificamente, que era um predinho bem pequenininho assim, que tinha naquele momento ido para o mercado em meados de 2018. Resolvi então tentar comprar esse prédio e realizar um antigo sonho que é da vida, esses prédios que são prédios de uma qualidade peculiar da arquitetura brasileira e que sempre me moviam muito assim por estarem abandonados, né? Quer dizer, não fazia o menor sentido prédios de tão boa arquitetura, numa localização tão irrigada por uma infraestrutura, estarem abandonados. E aí consegui, naquele momento, apresentar uma proposta de aquisição para a Fundação Santa Casa, convencer o conselho de vender aquele imóvel e depois me juntei com alguns amigos para comprar aquele predinho. Eu mesmo toquei toda a reforma e acabei também fazendo toda a articulação para locação. Quando foi... Isso demorou um período extenso, a aquisição desse primeiro predinho, porque era uma diligência muito complexa para comprar o imóvel da Santa Casa, que tem muito passivo, etc. Além de todas as complexidades do próprio imóvel, enfim, criar a estrutura de capital necessária para comprar o prédio, etc. Isso levou mais ou menos uns 2 anos, e aí eu consegui colocar de pé e inaugurar esse projeto em março de 2020. Logo veio a pandemia junto com a inauguração do prédio, mas mesmo assim, em junho de 2020, o prédio já estava 100% ocupado, com programas espetaculares, assim, tinha no térreo uma livraria, tem uma livraria dedicada a autoras mulheres, uma pizzaria muito, muito legal chamada Divina Encrenca. No prédio também está a Roa, que é uma galeria dedicada a artistas marginais.
tem um diretor de arte super importante chamado Kleber Mateus, e tantos outros programas. E no topo do prédio tem essa nave que pousa sobre esse antigo prédio dos anos 70, esse prédio especificamente, pousou-se um restaurante chamado Cora, que esse ano inclusive foi considerado, na classificação Variados pela revista Veja, o segundo melhor restaurante de São Paulo. É um restaurante delicioso que ocupa lá o que antigamente era a casa do zelador. Aí, terminar o prédio ocupado, gerando uma renda muito interessante, eu percebi que eu gostava de fazer aquele negócio e resolvi, então, ganhar escala e ativar aquele mapa que a gente tinha já bastante estudado, né? Então, ativar esse mapa significava comprar o prédio, vocacionar os prédios, dar uso aos prédios e, eventualmente, gerar renda desses prédios. Então a Planta é não só uma consultoria imobiliária preocupada com o custo do desenvolvimento do ativo, ou seja, o CAPEX, né? A gente tem uma preocupação muito grande em comprar barato, em requalificar barato e entregar um bom produto dentro de um custo que seja razoável para que o ticket de locação não seja muito alto. E ao mesmo tempo, nós também temos uma preocupação com a fonte de receita. Quer dizer, que aí você tem duas preocupações específicas quando você pensa em renda na nossa tese. Uma é a renda residencial, e a gente tem aí uma preocupação com a experiência do usuário, e aí nós temos uma área de hospitalidade, que é uma área fundamental para a Planta. Então, todos os nossos imóveis, a gente vai desde da demolição até o prato que a pessoa vai comer é escolhido pela Planta, através da nossa área de hospitalidade. A gente acredita que essa nossa preocupação com a hospitalidade e a experiência do usuário residencial é o que garante a renda e a receita de locação residencial. E, por outro lado, a gente tem essa área de programa, vamos dizer assim, de novos negócios de programa para escolher quem são esses restaurantes. Muitas vezes a gente pode até ajudar no desenvolvimento desses restaurantes, para que a gente garanta que esses programas comerciais sejam âncoras para os nossos empreendimentos. A Planta sabe fazer tudo que diz respeito ao ativo imobiliário na região que a gente se propõe a atuar. A gente tem a pretensão de ser um grande conhecedor dos nossos ativos. Então, desde a obra, desde da escolha do imóvel que a gente vai comprar, até a concepção do produto, a obra, até a escolha do locatário, a Planta acredita que ela pode e deve fazer com autonomia e com a devida liberdade para conseguir o melhor produto possível. Mas isso só é possível quando, ao lado, nós temos parceiros capitalistas, grandes conhecedores do mercado, que garantam a melhor estrutura de capital para garantir essa liberdade e garantir também o melhor momento de entrada e o melhor momento de saída do capital. A Osher, a Valora, trazem para a gente uma expertise muito importante, que é o conhecimento do capital, do mercado de capitais, da melhor estrutura jurídica e financeira para que a Planta tenha a devida liberdade para atuar no desenvolvimento dos ativos imobiliários e da região que a gente se propõe a atuar. Nós temos um acompanhamento frequente de conversas, né? Tanto para que os nossos investidores possam tomar a temperatura de como vai o desenvolvimento daqui, assim como para que a gente possa tomar a temperatura de como vai o capital do lado de lá, como que está o mercado, e assim a gente pode sempre calibrar a melhor estrutura para os dois lados. Que assim como a Planta contribui muito para o desenvolvimento dessa tese imobiliária e acaba agregando também outros conhecimentos para outras teses imobiliárias que esses investidores operam, para
para a planta, a presença da Osher, da Valora, é fundamental para que a gente possa ter certeza de que a gente está caminhando pela melhor trilha financeira, a melhor trilha jurídica, porque, de fato, são casas com muita experiência, não só no mercado de capitais, mas na estruturação de negócios em geral. Então, isso acaba trazendo muito valor para a mesa e para o desenvolvimento dos projetos como um todo. Então, é um ciclo de desenvolvimento que se dá com, primeiro, a aquisição, depois o retrofit, depois a locação e depois o melhor momento para fazer aquilo que a gente chama do cap compression, que é dar saída nesses imóveis para um tomador num cap mais baixo que o nosso. Então, essa é a tese do fundo imobiliário Planta, Desenvolvimento Urbano e Retrofit, em que nós estamos hoje trabalhando em parceria com a Osher, com a Valora e com a San Marino. Quero aproveitar para agradecer a confiança da Osher em apoiar e investir nesse nosso empreendimento.